Muito foi falado, mas poucas verdades foram ditas sobre o caso envolvendo a detenção arbitrária de 3 recenseadores do Instituto Araguaia de Pesquisas e Estatísticas, a IAP, na cidade de Santa Cruz do Xingu, na região aqui do norte de Araguaia, no dia 12 de setembro. Segundo os recenseadores, a detenção aconteceu de forma arbitrária e foi uma ação do candidato a prefeito da cidade, Hildo da Silva Carvalho, do PDT, da coligação União Democrática. Olha, o que aconteceu é o seguinte, que quando um povoado, Brasil Paiva, antes de chegar na cidade de Santa Cruz do Xingu, nós fomos abordados, né, nós paramos para fazer um lanche, né, e nesse momento que eu parei, os meninos estavam brincando de sinuca, e eu sentei ali, fazendo um lanchezinho, e de repente eu estava conversando com o senhor, que é o proprietário do estabelecimento, e vi uma vereadora passando em cima de uma moto com a outra na garupa, e ela acenou para ele, e ele falou assim, olha, só se lembra da gente na época de campanha, né? Daí ela passou para lá, e daí em seguida veio ela, chegou no estado que nós estávamos, né, se pôs de pé, e em seguida veio os outros demais carros, né? E daí veio um carro, né, uma caminhonete prata, né, dela desceu o Hildo, né, adesivado com o número 12, né, os outros demais, né, tinha mais carro junto com ele, mais pessoal, né, tanto que obstruíram praticamente a saída do nosso carro, bloquearam praticamente assim. Ainda segundo eles, foi neste momento que veio também o candidato a prefeito, Hildo da Silva Carvalho, do PDT, que estaria nervoso e agressivo, onde teria acusado os recenseadores de fazerem sondagens falsas. Além disso, teria tentado intimidar os funcionários da empresa. Ele chegou, né, começou, né, perguntando se nós não era daquela, né, quando nós falamos que era, né, do IAP, perguntou o que nós estávamos fazendo ali. Eu falei, não, nós somos do IAP, né, nós estamos fazendo uma pesquisa. E ele, quando ele perguntou sobre, assim, mas vem cá, vocês não são daquela empresa, né, da Agência da Notícia, onde publica mentira, né, e isso e aquilo, pesquisa fraudulenta, isso, né, ironizou, fez várias, né, acusações, né, e falou assim, olha, né, e nisso tudo ele se alterou um pouco, né, e chegou a falar assim, olha, né, o clima ficou tão pesado, tão tenso assim, que eles fizeram uma pressão tão grande em cima da gente, que na verdade, quando nós viremos, né, fomos saindo dele, ele falou, olha, se vocês não vão ficar aqui, no caso, vocês vão arrumar para a cabeça aqui. Né? Ele falou. Então daí nós tiramos o carro, conseguimos sair, tirar o carro do bloqueio, nós partimos em direção a lá, e onde lá, todo momento nós andava pelas estradas ali, nós sempre era seguido, né? Sempre tinha um que seguia, né? Principalmente um carro branco. No dia 18 de setembro, a coligação União Democrática, que tem como candidato à Prefeitura de Santa Cruz Hildo Carvalho, protocolou uma representação eleitoral contra o candidato Marcos de Sá, do PSB, da coligação Coragem, Trabalho e Renovação. A representação foi protocolada na 16ª Zona Eleitoral do município de Vila Rica, acusando Marcos de Sá de pesquisas criminosas por conta da sondagem realizada no município pela IAP. Em nota, a IAP esclarece que o trabalho realizado da cidade não se tratava de pesquisa eleitoral, mas sim de sondagem, que faz parte de uma série realizada em todas as cidades do Araguaia sob a encomenda do portal Agência da Notícia, que as divulga. Segundo o departamento jurídico da IAP, o pedido da coligação de Hildo não tem embasamento jurídico, uma vez que não se trata de pesquisa eleitoral, e sim de sondagem, além de ter sido encomendada pelo portal Agência da Notícia e não pelo candidato do PSB, Marcos de Sá. Olha, a coligação do Hildo, ela fez um pedido de declarar a sondagem realizada pela IAP como pesquisa eleitoral ilegal. A pesquisa eleitoral, ela segue uma série de requisitos determinados pelo artigo 33 da Lei 9.504/97. A sondagem eleitoral que realmente a IAP fez, não existe regulamentação de como ela deve ser feita. Ela é uma busca de opiniões dos eleitores sem amostragem científica. Então, a única coisa que a legislação eleitoral determina é que, quando ela for divulgada, se avise aos leitores e eleitores que não se trata de pesquisa eleitoral, portanto, não segue a legislação adequada para isso. Olha, a perseguição, pelo que eu tive notícia até agora, foi uma afronta à liberdade de imprensa e à liberdade de informação dos eleitores. O eleitor, ele tem direito às informações. E a perseguição remota dos tempos da ditadura do Brasil. Ela nada mais pareceu do que a insatisfação do candidato com a primeira sondagem já feita.
Porque conversando com os recenseadores, eles me disseram que o próprio candidato Hildo informou que ele estava insatisfeito com a sondagem feita anteriormente por telefone. E dessa vez os recenseadores estavam fazendo uma pesquisa pessoalmente, entrevistando os eleitores, não por telefone, que eu acho que é um resultado até mais acertado, feito pessoalmente, do que por telefone. E como ele já tinha ficado insatisfeito, porque sabe que uma sondagem eleitoral pode influenciar na decisão dos eleitores, ele tentou impedi-la e acabou conseguindo, né? A Polícia Civil de Santa Cruz do Xingu realizou a detenção dos recenseadores da IAP sobre a acusação de recolherem assinaturas, uma vez que, segundo a nota emitida pelo IAP, os pedidos eram voluntários, ou seja, apenas quando os entrevistados tivessem interesse em assinar. Além de que na lei eleitoral não existe nenhuma proibição de se recolher assinatura nas fichas de entrevistados das sondagens, desde que seja feito sem qualquer coação ou meio ardiloso para lubridiar o pesquisado. Ainda de acordo com a IAP, Ari Dornelles é seu diretor e não seu proprietário, como foi divulgado. O que pode ter acontecido, segundo a empresa, seria a insatisfação do candidato Hildo com o resultado da primeira sondagem, onde o candidato Hildo Carvalho teria usado de sua influência para impedir a divulgação da segunda rodada. Para a direção da empresa de sondagens e pesquisas, os policiais agiram de forma arbitrária, uma vez que não há justificativa legal para terem feito a detenção dos recenseadores. Esta semana, em resposta à representação movida por Hildo, a IAP pediu a imediata apuração dos fatos junto à Justiça Eleitoral, além de solicitar do Ministério Público que apure a conduta delitiva empregada pelo candidato Hildo de Carvalho e os policiais civis da cidade de Santa Cruz do Xingu contra os funcionários da IAP. Isso te atrapalhou profissionalmente? Atrapalhou, sim. No caso, eu não voltaria naquele lugar nunca mais. Porque tu não sabe, a coisa é pesada para lá. Eu, sinceramente, para aquele lado lá, não vou de jeito nenhum. No tempo que você faz pesquisa, recenseador, isso nunca te aconteceu? Não, nunca aconteceu. Eu andei em várias cidades, já andei em Canabrava, todas as regiões aí ao redor do Baixo Araguaia, nunca me aconteceu uma situação daquela. Alguns veículos de comunicação chegaram a noticiar o caso de forma distorcida e tendenciosa sobre os fatos. Ainda esta semana, o Departamento Jurídico do Grupo AN de Comunicação prepara uma ação judicial contra cerca de 7 sites de notícias e uma emissora de televisão, por entender que a prática do bom jornalismo não foi feita, uma vez que noticiou a prisão do diretor da empresa, Ari Dornelles, sendo que ela não aconteceu, além de distorcerem os fatos. Inicialmente devemos ressaltar que ninguém foi preso. Os recenseadores foram detidos até que se averiguasse o que foi feito. Os policiais apreenderam todo o material de pesquisa, nem sequer entregaram para os recenseadores o termo de busca de apreensão e depósito, que é uma imposição legal quando uma autoridade policial apreende algum documento ou alguma coisa. Isso sequer foi feito, uma arbitrariedade da polícia. E o fato de alguns veículos de comunicação terem divulgado essa prisão do Ari Dornelles mostra falta de compromisso com a verdade na hora de divulgar, e nós já estamos preparando uma ação de indenização por danos morais e materiais na esfera civil e também uma acusação de calúnia e difamação na esfera criminal contra os responsáveis por essa divulgação distorcida dos fatos. É importante ressaltar que a sondagem que estava sendo feita naquele dia em Santa Cruz do Xingu foi arquivada e invalidada, já que os policiais ficaram com algumas fichas, impedindo o anonimato dos entrevistados, além de sentir que o trabalho foi prejudicado pela pressão dos candidatos da coligação União Democrática, inclusive com a participação direta de intimidação de Hildo Carvalho. Ainda esta semana, o IAP e o Agência da Notícia vão divulgar uma nova sondagem de Santa Cruz do Xingu, dessa vez feita por telefone.